Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre um assunto extremamente importante, que é a deficiência da vitamina B12, da metilcobalamina. Essa vitamina hidrossolúvel fundamental para a nossa vida, para a nossa boa saúde. E cada vez mais eu me deparo com pessoas com deficiência desse micronutriente tão importante para a nossa vida. Em especial, naqueles pacientes que se submeteram a algum tipo de cirurgia gástrica, tal como uma cirurgia bariátrica, por exemplo, aqueles pacientes que utilizam medicamentos contra a acidez do nosso estômago, e também para aqueles pacientes vegetarianos e veganos, tá? Muita incidência de vitamina B12, tá? Além disso, também, pelas diretrizes que nós acompanhamos, pelas diretrizes nutricionais que nós temos acompanhado, nós nos deparamos muitas vezes com cliquei errado aqui. Saí da tela. Voltando. Então, com as novas diretrizes, com as diretrizes nutricionais vigentes, onde a base da alimentação é rica em grãos e ao consumo de proteínas e de carne vermelha cada vez mais sendo demonizado, né? Nós vemos muito comumente a ocorrência, então, dessa deficiência desse micronutriente, tá? Bom, pessoal, a vitamina B12, então, como eu falei para você, a metilcobalamina ou a cobalamina, como pode ser chamada, ela é uma vitamina hidrossolúvel, tá? E ela existe exclusivamente em fontes animais, ou seja, predominantemente em carnes, tá? E um pouco em ovos e também laticínios, certo? Mas predominantemente em carnes. O que é o problema, tá? A vitamina B12, para ela ser absorvida, para ela conseguir passar pelo nosso trato gastrointestinal sem ser degradada, ela precisa, então, estar ligada a um fator produzido pelo nosso estômago que chama fator intrínseco. Quando ela se liga ao fator intrínseco, ela consegue passar pelo estômago, pelo duodeno, né, pelos fluidos decorrentes do fígado e do pâncreas e consegue, então, ser absorvida lá no íleo terminal. Se a pessoa tem uma cirurgia no estômago, ou se a pessoa toma algum medicamento que modifique, né, a estrutura e a produção do fator intrínseco, ela vai ter dificuldades, ou se ela tem algum polimorfismo que produza pouco fator intrínseco, ela vai ter, então, dificuldades na absorção dessa vitamina. Pacientes também com atrofia da mucosa gástrica também podem apresentar a deficiência de vitamina B12, tá? Então, gente, é muito importante que a gente ingira boas fontes de vitamina B12 na nossa alimentação. Por isso que os pacientes que realizam cirurgia bariátrica precisam suplementar B12 e também aqueles pacientes veganos e vegetarianos com certeza vão precisar suplementar. A gente armazena uma determinada quantidade de B12, geralmente a gente não armazena as vitaminas hidrossolúveis, apenas as lipossolúveis. Mas a B12 a gente tem a característica de conseguir armazenar. Portanto, no início de uma dieta restritiva dessas, como a dieta vegana e a dieta vegetariana, no início dessa dieta, muitas vezes os sintomas não aparecem, eles vão aparecer anos depois, muitas vezes, meses e anos depois da falta de ingestão desse nutriente, tá? E o que os pacientes vão sentir? A vitamina B12 é fundamental para uma série de fatores importantíssimos na nossa vida, tá? Por exemplo, ela desempenha um papel importante nas nossas células, no nosso transporte de oxigênio, nas nossas hemácias, tá? Pacientes que têm deficiência de B12, eles começam a apresentar hemólise e começam a apresentar uma alteração nas nossas hemácias, chamadas que elas aumentam de tamanho e perdem a sua eficiência. Essa alteração é chamada anemia megaloblástica, tá? Por aumento do volume das hemácias. Então, esse é um dos dados que nós podemos ver já no hemograma, que esse paciente apresenta uma deficiência de vitamina B12, de cobalamina, tá? Outra questão importante
da vitamina B12 é que ela desempenha um papel fundamental na mielinização dos nossos neurônios. Então, pacientes com deficiência de B12, eles vão começar a apresentar sintomas neurológicos, como perda de memória, né, alteração na cognição, dificuldade de aprendizado, e vão apresentar também sintomas psiquiátricos quando essa deficiência for muito pronunciada, como depressão, né, muitas vezes até podendo chegar assim à demência, mas aliado sempre a cansaço, falta de energia, tá? A vitamina B12, ela é um cofator importante do nosso ciclo de Krebs, tá? Ela tem uma ação na produção da succinil coenzima A. Então, ela atua como fator junto de uma outra enzima chamada malonil coenzima A, né? Que ela vai, então, na metilmalonil coenzima A sintetase, ela vai, então, atuar ali na produção de succinilcolina A como cofator, certo? Então, isso é uma coisa importante. Também ela atua na produção de energia. E ela também tem um papel importante na metilação, certo? Metilação é um assunto mais complexo para outra aula, mas a gente sabe que quando há falta de vitamina B12, nós temos, então, um aumento da nossa homocisteína sérica. Então, a gente pode dosar a homocisteína. Quando ela estiver alta, a gente sabe que a gente tem deficiência de vitamina B12, tá? E essa deficiência de vitamina B12, ela vai aumentar a homocisteína, e o aumento da homocisteína está relacionado a uma série de desfechos de risco cardiovascular, aumento do risco de infarto, aumento do acidente vascular cerebral. Então, a vitamina B12 também ela atua como proteção, né, na cadeia, no ciclo da metilação, como proteção do sistema cardiovascular e do sistema nervoso central. Tá? Então, pessoal, se fala muito sobre como suplementar a vitamina B12. Eu gosto muito de suplementar a vitamina B12 por via oral, né, através de gotas sublinguais, tá? Eu gosto muito de suplementar a vitamina B12, geralmente há uma boa absorção. E a gente tem que dosar, ver se o paciente está realmente melhorando, porque se esse paciente não melhorar e não conseguir absorver, ele provavelmente tem uma falta de fator intrínseco, tá? Ou um polimorfismo. Então, nós precisamos ir aumentando essa dose para vencer esse polimorfismo. E quando a gente não consegue, ou quando os níveis estão muito baixos, tá? A gente pode fazer intramuscular a vitamina B12, a metilcobalamina intramuscular, que vai resolver o problema. Então, geralmente eu faço intramuscular e depois suplemento por via oral, tá? Outra coisa, qual é que são os níveis ideais de vitamina B12, certo? Por quê? Porque a variação ela vai de 200 a 700 no exame, sempre acima de 500, tá? Estudos têm demonstrado que para a gente conseguir ter a excelência da ação da vitamina B12, a gente vai sempre manter os nossos níveis acima de 500. E como é uma vitamina que não tem grandes efeitos colaterais, a gente suplementar, não tem grandes riscos, tá? Eu sugiro a todos que dosem a sua vitamina B12, que se elas estiverem abaixo de 500, que procurem seu médico e peçam, ou seu nutricionista, e peçam para fazer uma suplementação de B12, que com certeza vai melhorar a cognição, vai melhorar a atenção, vai melhorar o aprendizado, vai ter um humor mais estável, vai melhorar suas células sanguíneas, a sua disposição, sua produção de energia e ainda vai prevenir a ocorrência de doenças cardiovasculares, ok? Fica a dica, vitamina B12, principalmente para aquelas pessoas que são fatores de risco que eu citei aqui há pouco de deficiência de B12, tá bom? Um abraço a todos e pedi um favor para vocês. Curtam o vídeo, cliquem no sininho e compartilhem ele. E se inscrevam no canal, que toda terça e sexta-feira eu vou colocar um vídeo novo aqui, tá bom? Um abraço para vocês.